Jovem paraplégico visita casa de adoção, Caramelo corre até ele. O que ele fez surpreende a todos. Um jovem paraplégico entra em uma casa de adoção de animais no interior do Brasil. Ele não espera nada além de um passeio entediante e até que um cão Caramelo rompe as regras do lugar, salta o cercado e corre direto até ele. O silêncio toma conta do ambiente. O que esse cachorro faz em seguida muda não só o dia, mas a vida de todos ao redor. Essa história vai te emocionar do começo ao fim, com reviravoltas surpreendentes, personagens reais, e uma ligação improvável entre um humano e um cão que esconde mais do que aparenta. Curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada inspiradora. Prepare-se, às vezes, o destino encontra um jeito curioso de nos dar uma nova chance. O sol estava alto, refletindo nas telhas vermelhas da pequena cidade do interior. Era sábado, dia de feira livre e bolo de milho no café da manhã. Nas calçadas, as senhoras já se reuniam para conversar sobre a vida e o tempo. No meio de tudo isso, havia um lugar um pouco mais afastado, escondido atrás de um portão simples de ferro, da casa de adoção comunitária Sementes de Amor. Era um abrigo modesto, mantido por voluntários e doações de vizinhos que, mesmo com pouco, davam o que podiam. Lá, viviam cerca de 20 cães e 10 gatos, todos com histórias difíceis, mas olhares esperançosos. Entre eles, um em especial chamava a atenção e um vira-lata Caramelo, com orelhas tortas, pelos um pouco queimados do sol e olhos que pareciam ter vivido mais do que a maioria das pessoas. Chamavam-no apenas de Caramelo. Caramelo era esperto, obediente, mas também imprevisível. Às vezes se isolava, outras vezes brincava como se tivesse 5 meses de idade. O que ninguém sabia era que ele estava esperando alguém. Alguém que ele já havia sentido uma vez, há muito tempo. E naquela manhã, esse alguém finalmente apareceria. Do outro lado da cidade, um jovem ajustava os apoios da cadeira de rodas e suspirava fundo. É só um abrigo. Nem quero um cachorro. É só por terapia, disse ele para si mesmo, enquanto a cuidadora, uma senhora gentil chamada Dona Cida, o empurrava pela calçada. Ele havia chegado na cidade fazia 2 semanas, após meses internado em uma clínica de reabilitação na capital. Um acidente de moto havia mudado tudo em sua vida. De atleta universitário e independente, agora se via preso a 4 rodas e cercado por olhares de pena. A visita ao abrigo era parte do plano da terapeuta. Contato com animais. Reação emocional. Reconexão com o presente. Mas ele odiava tudo isso. A ideia de dependência, de precisar de algo ou alguém, era insuportável. O nome do rapaz, por pedido seu, não era divulgado no abrigo. Queria anonimato. Preferia o silêncio. Ou pelo menos era o que dizia. Ao chegarem, Dona Cida abriu o portão e os latidos começaram. Caramelo estava sentado ao lado do bebedouro, lambendo as patas distraidamente. Mas assim que o jovem passou pela entrada, algo mudou no ar. Caramelo ergueu a cabeça de súbito. Farejou o vento. Os olhos se arregalaram e, num impulso inexplicável, ele correu. Saltou a pequena cerca que separava os cães dos visitantes, algo que nunca havia feito antes, e se jogou no colo do jovem. Um silêncio estranho se instaurou. Dona Cida parou. Os voluntários congelaram. Alguns cães latiram, outros apenas olharam. O jovem tentou reagir, mas o peso de Caramelo no colo o deixou imóvel. Os olhos do cão se encontraram com os dele. Havia algo ali. Um reconhecimento. Uma lembrança embaçada. O jovem, pela primeira vez desde o acidente, sentiu um nó na garganta que não era de raiva. E esse é o Caramelo, disse uma voluntária, tentando quebrar o silêncio. Ele nunca fez isso antes. Ele pulou sozinho? Perguntou o jovem, surpreso. Isso não é alto demais para um cachorro do tamanho dele? Ele nunca fez isso. E olha que vive aqui há anos, completou a voluntária. Caramelo lambeu a mão do jovem, depois encostou a cabeça em seu peito e fechou os olhos. Um gesto simples, mas que, por algum motivo, atingiu algo profundo.
Era como se aquele cão dissesse: achei você. O jovem não disse nada. Apenas ficou parado, enquanto todos ao redor trocavam olhares surpresos. O que parecia ser mais uma visita impessoal havia se transformado num momento carregado de algo maior: destino, acaso, memória. Ninguém sabia explicar. Dona Cida, que conhecia o rapaz melhor que todos ali, se aproximou e falou baixinho: quer que a gente leve ele de volta pro cercado? O jovem hesitou por um instante. Não. Deixa ele aqui. Pelo menos por enquanto. Nos minutos seguintes, Caramelo permaneceu ao lado do rapaz, seguindo-o com o olhar. Quando ele se movia, o cão também se movimentava. Quando ele parava, Caramelo se deitava ao lado. Os voluntários tentaram distrair o cão com petiscos e brinquedos, mas ele recusou tudo. Seus olhos não deixavam o jovem. No final da visita, quando o portão foi aberto para a saída, Caramelo avançou para fora do abrigo, algo que nunca fizera antes. Ele não queria ficar. Ele queria seguir o jovem. Isso é muito estranho, e murmurou a coordenadora do abrigo, com as mãos na cintura. Esse cachorro nunca quis sair daqui. Talvez ele tenha achado o que procurava, disse Dona Cida, observando o cão com olhos marejados. O jovem encarou Caramelo por um longo momento. Queria dizer não. Queria manter distância. Mas não conseguiu. Algo dentro dele, que estava adormecido, pareceu acordar. Posso levá-lo para casa por uns dias? Só para ver se funciona. A coordenadora hesitou. Era contra as regras. Mas ao olhar para os dois, entendeu que ali havia algo diferente. 3 dias. Depois, a gente decide. Caramelo entrou na van com naturalidade, como se tivesse feito aquilo a vida toda. No caminho de volta, se acomodou aos pés do jovem, encostando a cabeça em sua perna. O rapaz olhou pela janela, respirando fundo. Não disse nada. Mas dentro dele, uma pequena fissura se abriu. E por essa fissura, uma luz começou a entrar. A van de Dona Cida passou devagar pelas ruas de paralelepípedo, balançando suavemente a cadeira do jovem. O dia estava abafado, e o cheiro de terra molhada começava a subir do asfalto, sinal de que a chuva da tarde não ia demorar. Caramelo, deitado aos pés do rapaz, não tirava os olhos dele. As orelhas ficavam se movendo o tempo todo, como se tentassem captar todos os sons ao redor, mas os olhos estavam fixos, atentos. Em sua expressão havia algo que lembrava expectativa. Como se soubesse que sua vida estava prestes a mudar e a do jovem também. A casa ficava numa ruazinha mais tranquila, com um quintal simples nos fundos e um varandão de onde dava para ouvir a igreja quando o sino tocava. Um daqueles lugares onde tudo parece imóvel, exceto o tempo. Ele pode dormir aqui fora, né? Perguntou o jovem, tentando manter o tom indiferente enquanto Dona Cida destrancava o portão. Caramelo não precisou de convite. Assim que o portão se abriu, ele pulou do carro e correu para a porta da casa, como se soubesse exatamente onde ficava cada canto. Subiu os 3 degraus da varanda em um pulo só, se virou e latiu, olhando para o rapaz como quem diz: vem. O jovem se irritou com o próprio impulso de sorrir. Aquilo era só um cachorro. Um animal comum. Não havia nada de especial, nada de mágico. Ele não queria se apegar. Não podia. Tudo o que criava apego, partia. E ele já tinha perdido demais. Fica quieto aí, Caramelo, murmurou. Mas o cão apenas latiu de novo, mais alto dessa vez, e voltou a descer os degraus. Caminhou até a cadeira do jovem e, sem pedir licença, encostou o focinho na mão dele. Foi como um choque. Um toque de reconhecimento. O jovem, instintivamente, afastou a mão. Mas Caramelo não se ofendeu. Apenas se sentou, com a língua de fora e o rabinho batendo no chão. Dona Cida riu baixinho. Esse cachorro tem mais paciência que muita gente que eu conheço. A adaptação começou com pequenos testes. O jovem não queria que Caramelo entrasse na casa. Depois cedeu, mas só na cozinha. No segundo dia,
O cão já dormia deitado no chão do quarto, com a cabeça encostada na lateral da cadeira de rodas. No terceiro, Caramelo pulou na cama com um ossinho na boca e o deixou em cima do lençol, como presente. Isso não é normal, Dona Cida. Ele tá me tratando como se fosse dono dele. Talvez você seja, respondeu ela. Ou talvez você só precise aceitar que ele já decidiu isso por você. O conflito interno do jovem começava a se intensificar. Por um lado, sentia o coração amolecer diante da lealdade daquele animal. Por outro, lutava com uma raiva antiga de depender dos outros, de se sentir vulnerável, de não ter mais o controle da própria vida. Naquela mesma tarde, enquanto Dona Cida lavava a calçada e o jovem observava pela janela, algo inusitado aconteceu. Caramelo começou a cavar ao lado de um pé de hibisco no quintal. Cavava com urgência, como se soubesse exatamente o que procurava. O jovem se aproximou, curioso. "O que é isso, rapaz?" perguntou, manobrando a cadeira até o batente da porta. Caramelo parou de cavar e latiu uma vez, com força. Depois, voltou a cavar. Logo, algo duro apareceu. Um pedaço de plástico azul sujo de terra. Dona Cida se aproximou com a mangueira ainda na mão. "Isso aí é um brinquedo velho?" "Parece." Era uma coleira. Desgastada, mas ainda legível. Uma coleira com o nome Zeca gravado numa plaquinha enferrujada. O jovem ficou paralisado. Zeca? Eu conhecia um cachorro com esse nome, e quando eu era moleque. Eu alimentava ele num terreno baldio, perto da escola. Caramelo, ao ouvir o nome, latiu de novo e encostou o focinho na coleira. O silêncio que se seguiu foi denso. Será que é o mesmo cachorro? Arriscou Dona Cida, incrédula. Impossível. Isso faz mais de 10 anos. Mas a ideia já havia se plantado na cabeça do jovem. E não saiu mais. Naquela noite, o sono não veio. Ele deitou, virou de lado, tentou ouvir música, mas tudo o que ouvia era aquele latido. Aquela coleira. A lembrança do cão magro que ele alimentava com restos de lanche. Que o seguia por alguns quarteirões. Que um dia sumiu sem aviso. E agora, Caramelo. Que apareceu do nada. Que pulou o cercado. Que o reconheceu. Isso não pode ser coincidência. Ele levantou no meio da madrugada e, com dificuldade, se aproximou de Caramelo, que dormia no canto do quarto. Tocou levemente seu pescoço, tentando sentir se havia marcas de coleira antiga. Caramelo abriu os olhos, mas não se mexeu. Apenas ficou olhando, tranquilo, como quem dissesse, sim, sou eu. O jovem sentou na cadeira e ficou ali, observando o cão respirar. Lá fora, a chuva começou a cair em pingos grossos e espaçados. Um cheiro de terra molhada invadiu o quarto. Caramelo levantou, caminhou até o jovem e encostou a cabeça em seu colo. E ali, no silêncio da madrugada, o rapaz, pela primeira vez em muitos meses, chorou. Sem vergonha. Sem medo. Não por causa da dor física, nem da cadeira, nem da perda da antiga vida. Chorou por tudo. Pela solidão, pelo silêncio, por nunca ter acreditado que alguém ou algo já ainda o reconheceria pelo que era. Caramelo não fez barulho. Não tentou lamber as lágrimas. Apenas ficou ali. Firme. Presente. Leal. O jovem passou a mão pelos pelos ásperos do cão. Se for você mesmo, Zeca, ou Caramelo, e eu vou descobrir. Mas dessa vez, eu não vou te deixar para trás. Do lado de fora, o vento balançava as folhas da mangueira do quintal. A cidade dormia. Mas dentro daquela casa simples, algo começava a despertar. Na semana seguinte, os dias correram como se estivessem sendo costurados um ao outro, ponto por ponto. A rotina entre o jovem e Caramelo foi ganhando forma, acordar com a luz do sol atravessando as frestas da veneziana, um passeio tímido pelo quintal, e depois longos momentos de silêncio compartilhado no alpendre.
Caramelo parecia compreender o que o jovem ainda não sabia dizer em voz alta, em que ele estava quebrado por dentro, mas que aquela presença silenciosa e constante do cão já começava a preencher as rachaduras. No entanto, por mais que tentasse disfarçar, havia uma pergunta martelando na mente do rapaz: e se Caramelo fosse mesmo o cachorro da infância? E se aquele cão que agora dormia ao lado de sua cama fosse o mesmo vira-lata magricelo que ele alimentava escondido, atrás da escola, anos atrás? Não havia como confirmar. A coleira era velha demais para ser conclusiva. Mas o comportamento, e os olhares, e a maneira como ele reagia ao seu toque era familiar e perturbadoramente reconfortante. Foi então que decidiu investigar. Numa manhã abafada, enquanto Caramelo dormia esparramado no chão da cozinha, o jovem pediu a dona Cida para levá-lo até a antiga escola onde estudará na infância. Ela hesitou, mas acabou cedendo. "O que exatamente você quer encontrar lá?" perguntou ela enquanto empurrava a cadeira pela calçada da rua principal. "Um pedaço de mim que ficou para trás", respondeu ele, sem pensar muito. E foi a primeira vez que se referiu a si mesmo de forma tão direta desde o acidente. O caminho até a escola foi tranquilo. A cidade parecia estar em câmera lenta, com os carros passando vagarosamente e os vendedores de milho gritando pregões sonolentos nas esquinas. A escola, apesar de mais pintada e reformada, ainda guardava a mesma estrutura, os mesmos corredores estreitos, o mesmo portão verde, as mesmas janelas altas. Mas o que ele procurava estava fora dali. Andaram até um terreno baldio, nos fundos da escola. Lá, anos atrás, ele e outros meninos jogavam bola, catavam frutas no chão e, em segredo, alimentavam cães abandonados. Foi lá que conheceu aquele Caramelo magricelo. Zeca. Agora, o terreno estava cercado por arame farpado, mas ainda havia uma abertura no canto, de onde se via o mato crescido e um pé de acerola antigo. Caramelo, ao chegar ali, parou. Ficou quieto por um instante. Depois, caminhou devagar até o pé de acerola. Farejou o chão. Girou em torno de si. E latiu, uma única vez, olhando diretamente para o jovem. "Foi aqui, né?" murmurou o rapaz. Caramelo deitou-se ao lado do pé de acerola, como se reconhecesse o lugar. Como se estivesse dizendo: "Sim, eu lembro." O jovem sentiu um arrepio. Não era possível. Não podia ser. Mas no fundo, era. "Como você sobreviveu esse tempo todo, hein?" perguntou em voz baixa. 10 anos. Isso é uma vida para um cachorro de rua. Era uma pergunta sem resposta, mas ainda assim, parecia haver um entendimento entre os dois. E era mais do que nostalgia. Era laço. Era história. No caminho de volta, algo inesperado aconteceu. Ao passarem pela Praça da Matriz, onde algumas senhoras jogavam conversa fora nos bancos de cimento, uma delas, de cabelos brancos, tranças grossas e saia florida, se levantou ao ver Caramelo. "Esse cachorro", e disse ela, trêmula. "Esse cachorro é igualzinho ao meu Tico. Eu perdi ele faz anos, e sumiu de um dia pro outro." Caramelo olhou para ela, sem latir. Cheirou sua mão quando ela se aproximou, mas não demonstrou o mesmo entusiasmo de antes. Depois, se afastou e se deitou ao lado da cadeira do jovem. A mulher, visivelmente emocionada, deu um passo para trás. "Não é ele. Eu pensei que fosse. Mas não é. O olhar é diferente. Esse aí, e ele já viu muita coisa." A frase ficou reverberando na mente do jovem por horas. Já viu muita coisa. Sim. Aqueles olhos diziam isso. Caramelo era mais do que um cão de rua. Era um sobrevivente. Um observador do mundo. E agora, era também um companheiro. Nos dias seguintes, o jovem começou a envolver Caramelo em sua rotina de fisioterapia. No início, apenas acompanhando. Depois, ajudando. A terapeuta o incentivou a treinar movimentos com a ajuda do cão, arremessar bolinhas, guiá-lo por obstáculos, repetir comandos de postura. Caramelo aprendeu rápido. Rápido demais.
Era como se soubesse, instintivamente, o que fazer. Sentava-se à esquerda da cadeira. Andava ao lado, sem necessidade de guia. Parava quando o jovem parava. E avançava com ele, como um time em perfeita sincronia. O terapeuta se espantou e nunca vi um cachorro tão atento. E você também, e nunca te vi tão concentrado. O jovem deu de ombros, mas no fundo sentia orgulho. Pela primeira vez desde o acidente, via progresso. E não era só físico. Era emocional. Psicológico. Mas claro, nada vinha sem resistência. Na tarde de uma quarta-feira, ao chegarem no abrigo para devolver Caramelo temporariamente, como combinado, o jovem foi surpreendido por uma cena desconfortável. Um homem de meia idade, bem vestido, conversava com a coordenadora do abrigo. Tinha uma pasta na mão e apontava para Caramelo com entusiasmo. Esse aqui mesmo. Eu vi no evento da praça. Um cão maravilhoso. Quero adotar. Caramelo rosnou. Baixo, mas firme. Ele não está disponível, disse o jovem, instintivamente. A coordenadora hesitou. Olhou para os dois. Tecnicamente, está. Você estava apenas em período de adaptação. O homem insistiu, posso dar a ele tudo o que precisa. Casa com quintal, espaço, veterinário particular. Olha aqui, abriu a pasta com fotos de sua propriedade. Vai viver como rei. O jovem olhou para Caramelo. E então disse algo que surpreendeu até a si mesmo, ele não quer ir com você. O homem riu. É um cachorro. Você acha que ele tem vontade? Acho. Por que ele escolheu ficar comigo? O silêncio que se seguiu foi tenso. A coordenadora finalmente falou, vamos fazer o seguinte, damos mais uma semana. Se tudo continuar bem, oficializamos a adoção. Caramelo latiu uma vez. Depois se sentou ao lado do jovem, com a postura de quem já sabia o desfecho. No caminho de volta, o jovem finalmente disse, em voz alta, você é meu. E eu sou seu. Ninguém vai te tirar de mim de novo. Naquela noite, ao deitar na cama, Caramelo pulou ao seu lado e dormiu com o focinho colado à barriga do rapaz. Pela primeira vez, ele não sonhou com o acidente, nem com a cadeira, nem com a queda. Dormiu em paz. Ali, no silêncio da noite, duas almas quebradas encontraram um lugar de cura. E pela primeira vez em muito tempo, a casa começava a parecer um lar de verdade. A semana seguinte começou com cheiro de pão na chapa e uma cidade acordando devagar. Na cozinha da casa simples com varanda, Caramelo observava atento o jovem preparar o próprio café da manhã. As mãos ainda tremiam um pouco, os braços tinham movimentos limitados, mas havia progresso. E onde havia progresso, havia esperança. Se eu queimar essa torrada de novo, você não vai comer também, disse o jovem, lançando um olhar para o cão, que estava sentado do outro lado da porta, em sua habitual postura de guarda silenciosa. Caramelo virou a cabeça de lado, como fazia sempre que ouvia algo estranho. Era um gesto pequeno, mas o jovem havia começado a enxergar neles algo familiar. Humanidade. Um tipo de diálogo que não usava palavras. O processo de adoção estava quase concluído. A coordenadora do abrigo, antes relutante, agora se mostrava mais flexível. A pressão do outro adotante e o homem que prometia um lar ideal para Caramelo já ainda estava presente, mas havia algo que nem riqueza, nem quintal grande podia comprar no vínculo. Caramelo não apenas havia se adaptado ao jovem e havia se conectado a ele de um jeito que poucos humanos conseguiam. Eles se entendiam pelo olhar, pelo tempo compartilhado, pelas limitações que um reconhecia no outro. Foi num domingo que tudo mudou. A praça da cidade estava em festa. Era o início da Semana da Tradição, um evento anual com quadrilhas, barracas de comida, apresentações musicais, e este ano, algo novo, a primeira exibição do projeto de pet terapia comunitária, que contava com cães treinados para visitas a asilos, escolas e hospitais. Caramelo não fazia parte do programa oficialmente. Mas todos sabiam que ele era especial. E o jovem foi convidado a participar da apresentação.
É só uma demonstração simples, disse a coordenadora do evento. Caminha com ele, mostra como ele responde aos comandos, talvez até fale um pouco da história de vocês. Vai inspirar muita gente. O jovem hesitou. Falar em público ainda era difícil. Mostrar-se era pior ainda. Mas Caramelo, ao ouvi-lo contar isso a Dona Cida, simplesmente latiu, correu até a cadeira de rodas e trouxe na boca a bolinha de treino e o primeiro brinquedo que haviam usado juntos. Você quer ir, né? Perguntou o jovem. Caramelo bateu o rabo no chão, ansioso. Era um sim. No dia do evento, a praça estava cheia. O coreto estava decorado com fitas coloridas, e o cheiro de milho cozido, quentão e pamonha tomava o ar. Havia senhoras de vestidos floridos, homens com chapéu de palha, crianças correndo entre os pés de jabuticaba. O jovem chegou de van, junto com Caramelo. Sentia o estômago revirado. Mas quando o cão saltou para fora e parou ao lado dele, tudo pareceu mais leve. Pronto para isso? Perguntou. O rabo balançando foi a resposta. A apresentação começou. Um a um, os cães faziam truques simples. Sentar, dar a pata, obedecer comandos. Quando chegou a vez de Caramelo, o jovem conduziu a cadeira até o centro do espaço reservado. Todos silenciaram. Esse é o Caramelo, disse ele, com a voz trêmula. Não é um cão de raça. Não foi treinado. Não veio de um canil. Mas ele me ensinou mais do que qualquer terapeuta ou professor. O público ouviu em silêncio. Eu não queria um cachorro. Nem acreditava que precisava de um. Mas ele me escolheu. E, desde então, me ensinou a ficar. O jovem executou com Caramelo a sequência de comandos. O cão respondeu com precisão impressionante, sentou, deitou, deu a pata, caminhou ao lado da cadeira sem guia. Mas o ponto alto foi quando, ao comando fica, Caramelo simplesmente parou e olhou nos olhos do jovem. Um silêncio tomou conta da praça. Ficar. É o que ele faz de melhor. Fica quando o mundo vira as costas. Fica quando a dor é grande. Fica quando ninguém mais fica. O público aplaudiu. Alguns olhos se encheram de lágrimas. Não pela habilidade do cão, mas pelo que ele representava. Foi nesse momento que o homem elegante, interessado em adotar Caramelo, se aproximou da coordenadora com semblante frustrado. Esse cachorro está sendo explorado emocionalmente, disse ele. Não é justo. A coordenadora respirou fundo. Você viu como ele olha para aquele rapaz? Como responde a ele? Não é exploração. É conexão. Mas a fala do homem causou desconforto. O assunto voltou à tona, em quem realmente tinha o direito de ficar com Caramelo? Foi então que uma senhora, sentada na primeira fileira, pediu o microfone. Desculpem, mas eu preciso dizer uma coisa, disse ela, com voz firme. Eu sou a mãe do rapaz. E vi meu filho voltar à vida por causa desse cachorro. Se isso não é amor, não sei o que é. A revelação foi inesperada. Ninguém sabia que ela estava na plateia. Nem mesmo o jovem. Ela se aproximou, colocou a mão no ombro do filho e acariciou a cabeça de Caramelo. Ele cuidou do meu filho como ninguém pôde. E não pediu nada em troca. Só ficou. Só esteve lá. O homem, vencido pela verdade daquele momento, apenas baixou a cabeça e saiu em silêncio. Ao final da apresentação, muitas pessoas se aproximaram. Tocaram Caramelo, tiraram fotos, agradeceram. O jovem, cansado, mas sorrindo, apenas dizia: "Ele é o verdadeiro terapeuta aqui." Na volta para casa, Caramelo dormiu no banco de trás da van, cansado. O jovem olhava com gratidão. Você não tem ideia do que fez por mim, parceiro. Mas a vida, como sempre, reservava novos testes. Nos dias seguintes, uma tempestade atingiu a região. Ventos fortes arrancaram telhados, e o abrigo Sementes de Amor teve parte da estrutura danificada. Os cães foram temporariamente espalhados em lares provisórios.
A coordenadora pediu ajuda, e o jovem ofereceu não só a casa, mas também o tempo, e começou a organizar uma campanha de arrecadação com vídeos curtos contando a história de Caramelo. Se você salvou a minha vida, agora é minha vez de tentar salvar a dos outros, disse ele, enquanto gravava com o celular, Caramelo ao lado, de bandana no pescoço. Os vídeos viralizaram na cidade e em municípios vizinhos. Em poucos dias, a campanha arrecadou mais de R$ 8.000, suficiente para reconstruir o abrigo com melhorias. Foi nessa época que um jornalista de uma TV regional pediu para entrevistar o jovem e Caramelo. A matéria foi ao ar num domingo, logo após o programa rural mostrou cenas do rapaz na cadeira, Caramelo ao lado, e trechos da apresentação na praça. Ao final da reportagem, a jornalista perguntou: "E o que você diria que Caramelo representa para você?" O jovem olhou para a câmera, emocionado. "Ele me ensinou que você não precisa andar para ir longe. Basta ter alguém que fique com você, mesmo quando o chão some." Caramelo, deitado ao lado, apenas olhou e piscou devagar. E foi esse olhar que apareceu congelado no final da reportagem. Mais do que uma história sobre reabilitação ou adoção, aquilo se tornava, aos poucos, um símbolo de esperança para toda a cidade. Ali, numa casinha com varanda, um Caramelo de rua e um jovem quebrado reconstruíam, juntos, aquilo que todos procuravam, um sentido para continuar. O inverno chegou sem aviso. As manhãs, antes abafadas e úmidas, agora começavam com neblina e cheiro de lenha queimada. A cidade, coberta por uma bruma discreta, parecia andar mais devagar. As pessoas usavam agasalhos, as padarias ficavam cheias de café passado na hora, e as senhoras das casas antigas colocavam panos de crochê nas janelas, como quem tentasse proteger o mundo do frio. Naquela casa simples com varanda, o frio também se fazia presente. Mas ali, havia um calor que nem as baixas temperaturas conseguiam abafar. Caramelo, com um cobertor fino sobre o lombo e uma bandana nova, dormia aos pés do sofá. O jovem, sentado em frente à lareira elétrica improvisada com resistência, escrevia algo num caderno. Um texto. Um rascunho. Um desabafo. Desde que começara a publicar vídeos sobre a recuperação do abrigo, muitas pessoas o incentivavam a escrever sobre sua experiência com Caramelo. Ele relutava. A exposição ainda era algo difícil. Mas, pela primeira vez, sentia que tinha algo a dizer. "Você acha que vale a pena contar nossa história?" perguntou ele, sem levantar os olhos. Caramelo ergueu a cabeça lentamente, bocejou, e veio deitar-se ao lado da cadeira, com a cabeça sobre o pé do rapaz. Era o bastante. Assim começou a nascer o que viria a ser um pequeno livro de memórias. Ele não sabia se aquilo algum dia seria publicado, mas escrever trazia uma sensação de ordem, de entendimento. Era como colocar o coração no papel. Com o apoio de Dona Cida e da terapeuta, e que agora o visitava em casa 2 vezes por semana, o jovem começou também a fazer pequenas palestras em escolas da cidade, sempre com Caramelo ao lado. Falava de superação, mas também falava de escuta. Da importância de ser visto, mesmo quando ninguém mais olha. Numa dessas visitas, num colégio público da periferia, aconteceu algo inesperado. Após a palestra, uma menina de uns 8 anos, pele escura, cabelo preso em tranças e olhos enormes, se aproximou e sentou no chão ao lado de Caramelo. Não disse nada. Apenas ficou ali, passando a mão com cuidado sobre o pelo dele. "Qual o nome dela?" perguntou o jovem à professora. "É a Gabi. Quase não fala com ninguém. A gente acha que ela tem algum tipo de bloqueio emocional. Mas veja só." Gabi encostou o rosto em Caramelo e sorriu. "Posso vir ver ele de novo?" Foi a primeira frase que disseram ter ouvido dela em semanas. Aquilo mudou algo dentro do jovem. Pela primeira vez, percebeu que a missão dele e de Caramelo podia ir além da própria história. Assim nasceu o projeto O Caramelo Conta, ou uma série de visitas a escolas e lares para idosos, onde o cão interagia com as pessoas e o jovem lia trechos de seu livro. Sem patrocínio, sem luxo. Só com vontade e coração. A resposta foi imediata. Nas escolas, crianças com traumas começaram a se abrir.
Em um asilo, um senhor com início de Alzheimer sorriu ao acariciar Caramelo e cantarolou uma modinha antiga que ninguém mais sabia que ele lembrava. Mas como sempre acontece quando algo bom cresce, vieram os obstáculos. Durante uma visita a uma escola rural, num distrito vizinho, Caramelo voltou para casa mancando. Ao examinar a pata, notaram um pequeno inchaço. Nada parecia grave. O veterinário receitou anti-inflamatórios e repouso. O jovem entrou em pânico. E se ele não puder mais andar direito? E se for algo sério? Ele vai ficar bem, disse a terapeuta. Mas talvez seja a hora de você também aprender a cuidar dele. Com a mesma intensidade que ele cuida de você. Durante os dias de repouso, Caramelo ficou mais quieto. Dormia mais. Aceitava os cuidados, mas ficava irritado por não poder seguir o jovem nos pequenos passeios pela calçada. Foi um período difícil. O jovem sentia que estava regredindo. Sem Caramelo ao lado, a vontade de sair de casa sumia. A fisioterapia perdeu sentido. As visitas às escolas foram suspensas. Foi então que Dona Cida teve uma ideia ousada. Por que você não leva outras crianças até aqui? Faça diferente. Se você não pode sair, deixe a história continuar aqui dentro. No começo, pareceu absurdo. Mas a proposta logo tomou forma. Dona Cida, com a ajuda de voluntários, organizou um pequeno espaço na garagem coberta da casa. Tapetes coloridos, almofadas, livros infantis. Um cantinho chamado Sala do Caramelo. Ali, uma vez por semana, crianças com dificuldades emocionais, sociais ou familiares eram recebidas. Participavam de oficinas de leitura, rodas de conversa e, claro, momentos de interação com o cão Caramelo mais querido da cidade. Caramelo, mesmo com a pata em recuperação, parecia entender sua nova função. Sentava-se no meio do grupo, deitava a cabeça no colo dos pequenos, aceitava abraços e escutava segredos sussurrados entre soluços. Foi nesse contexto que a história de Caramelo e do jovem chegou à rádio local. A radialista, uma mulher de voz doce e fala arrastada do interior, emocionou-se tanto com a visita que fez um programa inteiro dedicado à história deles. Eles nos ensinam que é possível cuidar, mesmo quando a gente acha que não tem nada para dar, disse ela, encerrando a transmissão. O impacto foi imediato. As cartas começaram a chegar. Sim, cartas. Escritas à mão por mulheres idosas da região, com frases como vocês são luz. Esse cachorro parece um anjo. Lembro do meu totó, que me acompanhou nos piores dias. As cartas eram lidas em voz alta nos encontros da Sala do Caramelo. E foi ali que uma nova ideia nasceu, transformar aquelas histórias em um pequeno livro coletivo. Um projeto de afeto entre gerações. Chamaram de O Cartas para o Caramelo. O jovem organizava as cartas, reescrevia em letra de forma, e lia uma por uma para Caramelo, que as escutava com atenção solene. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Algumas tinham cheiro de perfume antigo, outras vinham com pétalas secas entre as dobras. O projeto uniu avós, netos, professores e cuidadores. A cidade, antes dividida entre centro e periferia, passou a se ver como uma só comunidade. E Caramelo? Caramelo apenas ficava no centro de tudo. Firme. Silencioso. Presente. Mesmo com a pata ainda sensível, ele não parava de interagir. Um cão que nunca fugia. Que permanecia onde era preciso. Que mostrava, sem dizer, que amar é, antes de tudo, estar. Numa tarde nublada, o jovem e Dona Cida sentaram-se na varanda, observando Caramelo brincar com duas crianças que se revezavam entre escovar seus pelos e correr atrás de bolinhas. Você reparou? Disse Dona Cida. Ele escolhe quando brincar. Mas nunca nega um carinho. Ele sente quando alguém precisa mais. Às vezes acho que ele sabe mais da alma humana do que a gente. Dona Cida deu uma risadinha. E talvez saiba mesmo.
Ali, naquela varanda fria, o jovem finalmente entendeu algo que antes lhe parecia inacessível, em que havia muitas formas de caminhar, e que amar podia acontecer mesmo quando os pés não alcançam mais o chão. A história de Caramelo e do jovem já não era só deles. Era da cidade. Das crianças. Dos idosos. Das cartas. Dos silêncios que foram preenchidos com afeto. E ele sabia, no fundo do peito, que aquilo ainda era só o começo. A cidade despertou sob um céu acinzentado, como se o tempo estivesse refletindo o humor coletivo. Um anúncio feito no Jornal da Manhã agitou as ruas de terra e os becos de paralelepípedo. O terreno do abrigo Sementes de Amor seria desapropriado. A notícia caiu como uma bomba. O projeto que havia acolhido Caramelo, que servia de refúgio para dezenas de outros cães abandonados e que agora era símbolo de transformação para tantos moradores, estava sob ameaça direta. O motivo? Um projeto de expansão comercial. Construiriam um pequeno centro logístico no local, prometeram empregos, asfaltamento e investimentos. Mas para isso, precisariam destruir o abrigo. A coordenadora, uma mulher que há 20 anos dedicava a vida aos animais de rua, ligou em prantos para o jovem. Estão dizendo que temos 15 dias para desocupar. 15. Do outro lado da linha, o jovem permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou para Caramelo, que estava deitado em sua manta, olhando para ele como se já soubesse o que viria. A gente não vai deixar isso acontecer, disse o jovem. Aquilo não era só sobre cães. Era sobre dignidade. Sobre tudo que Caramelo representava. Se aquele abrigo caísse, uma parte deles também ruiria. Naquele mesmo dia, organizaram uma reunião emergencial na varanda da casa de Dona Cida. Vieram vizinhos, professores, mães, jornalistas locais e até idosos do asilo onde Caramelo fazia visitas. A gente precisa mostrar que isso não é só um terreno, disse a terapeuta. É um lugar de cura. De afeto. De recomeços. Um espaço que salvou meu neto, completou uma senhora de olhos úmidos. Salvou e salvou tantos outros que nem falam ainda. O jovem permaneceu calado por quase toda a reunião. Mas no fim, pediu a palavra. O Caramelo veio de lá. Eu vim de lá, de certa forma. E se eles acham que podem apagar isso com cimento, vão ter que nos ouvir. Começaram uma mobilização nas redes sociais. Relembraram os vídeos da recuperação de Caramelo, das visitas às escolas, da Ossala do Caramelo, das cartas. Criaram a campanha Deixem o Amor Ficar. Mas havia um problema, na maioria das senhoras, o público mais engajado, mal sabia mexer no celular. Foi aí que nasceu uma ideia ousada. Vamos fazer um desfile, disse Dona Cida, sorrindo como se tivesse acabado de descobrir fogo. Um quê? Perguntou o jovem, confuso. Um desfile. Mas não desses comuns. Um desfile de carinho. Com Caramelo na frente. Com os cães do abrigo. As crianças da escola. As cartas nas mãos das avós. A cidade vai nos ver. Vai nos ouvir. E vai sentir. A proposta se espalhou feito vento. Durante uma semana inteira, voluntários organizaram faixas, camisetas, laços para os cães. As crianças da Ossala do Caramelo ensaiavam uma pequena apresentação de poesia. E os idosos preparavam cartazes com trechos das cartas enviadas para o cachorro mais famoso da cidade. No dia do desfile, a cidade amanheceu diferente. O frio deu trégua. O céu se abriu. E, às 9 horas da manhã, a Praça da Matriz estava tomada. Caramelo usava uma bandana com os dizeres "Eu só fiquei". E isso salvou vidas. O jovem, em sua cadeira de rodas, liderava o desfile. Atrás dele, uma fileira de crianças segurando fitas coloridas. Logo após, os idosos com suas frases escritas em cartolinas. Depois vinham os cães do abrigo, todos guiados por voluntários. A cidade parou. Comerciantes saíram das lojas. Gente que nunca tinha se importado com o abrigo agora chorava na calçada.
Durante a caminhada, Gabi, essa menina que antes não falava, pegou o microfone emprestado de uma repórter local e, com voz pequena, disse: "O Caramelo ouviu meu silêncio. Por favor, deixem ele continuar ouvindo outras crianças." A frase foi o estopim. O prefeito, que até então se mantinha neutro, apareceu discretamente na praça. Tentou sair sem ser visto, mas foi cercado por senhoras da comunidade, que entregaram uma carta coletiva com mais de 800 assinaturas. 2 dias depois, a desapropriação foi suspensa. A cidade venceu. Mas o mais impressionante não foi a vitória legal. Foi o que aconteceu nos bastidores. Durante os dias de mobilização, o jovem notou algo diferente em si. Estava menos ansioso. Mais firme. Dormia melhor. E, pela primeira vez, se permitiu sorrir ao ver sua imagem estampada no jornal local, ao lado de Caramelo, com a manchete: "O cachorro que ficou." E o jovem que seguiu. Com a ameaça ao abrigo superada, nasceu outro desafio: como manter o projeto vivo a longo prazo. Como garantir que tudo o que haviam conquistado não se perdesse com o tempo? A resposta veio de onde menos esperavam. Uma senhora de quase 80 anos, costureira aposentada e avó de 3 netos, procurou o jovem. "Eu sei bordar", disse ela, com timidez. E quero bordar Caramelo. Quero fazer panos, camisetas, lenços. Tudo com a cara dele. A gente vende. Ajuda o abrigo. E espalha amor." A ideia se transformou numa cooperativa local. Bordados do Caramelo. Em pouco tempo, a lojinha virtual vendia para fora do estado. Cada peça vinha acompanhada de um pequeno cartão com uma frase: "O amor que fica. Amor que cura." Enquanto isso, Caramelo seguia sendo o mesmo: simples, atento, silencioso. O tipo de herói que não late alto, mas transforma tudo por onde passa. O jovem, agora com mais força nos braços e mais autonomia na cadeira, voltou a estudar. Matriculou-se em um curso à distância de psicopedagogia. Queria entender melhor como ajudar crianças como Gabi. Mas um novo obstáculo se aproximava. Numa tarde, durante uma visita à sala do Caramelo, o cão teve uma breve crise de tremores. O veterinário foi chamado às pressas. Após exames, o diagnóstico foi claro: o Caramelo estava envelhecendo rápido. Não era doença. Era tempo. Anos de rua, má alimentação, frio e esforço físico cobravam agora sua conta. "Ele precisa diminuir o ritmo", disse o veterinário. "Nada de apresentações, caminhadas longas, aglomerações. E talvez seja hora de pensar em uma rotina mais tranquila." O jovem sentiu um aperto no peito. Caramelo não era só um companheiro. Era símbolo. Era elo. Era coração. Naquela noite, sentou-se ao lado do cão e passou longos minutos apenas acariciando sua cabeça. "Você me trouxe até aqui. Agora é minha vez de te carregar", disse ele, em voz baixa. E assim começou uma nova etapa. O projeto O Caramelo Conta foi reformulado. Agora, era o jovem quem visitava escolas, levando vídeos, livros e uma representação em pelúcia de caramelo, criada pelas costureiras da cooperativa. A presença física do cão foi substituída por sua imagem. Mas o impacto continuava o mesmo. Nos vídeos, mostrava o cão em momentos de descanso, caminhadas curtas, interações suaves com crianças pequenas. E sempre terminava com a frase: "Ele não precisa mais correr. Já chegou onde devia." O impacto das mudanças foi profundo. Crianças aprendiam sobre empatia. Idosos se viam representados. E o jovem, antes mergulhado em dor e silêncio, agora se tornava referência em inclusão e educação afetiva. No entanto, o momento mais emocionante aconteceu num dia comum. Estavam todos na sala do Caramelo quando Gabi, agora bem mais comunicativa, se aproximou com um envelope. Entregou ao jovem, que o abriu com cuidado. Dentro, havia um desenho: o Caramelo deitado ao lado de uma cadeira de rodas, e ao redor, crianças segurando flores. Embaixo, com letras tortas e inseguras, estava escrito: "Você me ensinou a falar."
O caramelo me ensinou a escutar. O jovem não conseguiu conter as lágrimas. Ajoelhou-se, do jeito que conseguia, ao lado de Caramelo, abraçou o cão e chorou em silêncio. Ali, compreendeu de vez, que Caramelo era mais do que um cão. Era um espelho. Um guia. Um amor que não pedia nada, só ficava. E ficar, naquele mundo em constante movimento, era um gesto revolucionário. O outono chegou de mansinho, como se pedisse licença para entrar. As folhas secas começaram a se acumular nas calçadas, pintando a cidade com tons de dourado, cobre e ferrugem. Os ventos já não tinham o rigor do inverno, mas ainda traziam aquele friozinho no começo da manhã que fazia as senhoras tirarem os chalezinhos do armário e esquentarem o leite no fogão a lenha. Na varanda da casa com a cerca de madeira branca, Caramelo dormia tranquilo, a cabeça apoiada em uma almofada que Dona Cida costurara especialmente para ele. Sua pelagem, antes reluzente e espessa, agora começava a perder volume nas regiões das patas e do dorso. Era o tempo sussurrando seus sinais, com delicadeza e firmeza. O jovem estava sentado ao lado, com o notebook sobre o colo. Na tela, escrevia os últimos capítulos do seu livro, O Cão que Ficou. Era mais do que um relato pessoal, era um testemunho coletivo. Um mosaico de vidas tocadas por um cachorro de rua que, simplesmente, havia escolhido amar. A cooperativa de bordados ia bem. A lojinha virtual já tinha recebido encomendas de estados vizinhos e até de brasileiros que moravam no exterior. As senhoras, antes tímidas com a tecnologia, agora mandavam áudios no grupo do aplicativo de mensagens com sugestões, pedidos e desabafos. Caramelo virou marca, virou símbolo, disse Dona Cida uma tarde, enquanto colava etiquetas nos novos lenços. Mas continua com aquele olhar e como se só quisesse ficar perto. Foi nesse contexto de plenitude e transição que o inesperado bateu à porta. Na tarde de uma terça-feira nublada, uma van prateada estacionou em frente à casa. Dela desceu uma mulher de aparência refinada, óculos escuros, cabelos presos num coque e postura firme. Ao seu lado, um menino de aproximadamente 10 anos, usando um moletom cinza e um olhar vazio. Boa tarde. Aqui é a casa do projeto do Caramelo. A pergunta pegou todos de surpresa. Sim, e respondeu o jovem, aproximando-se. Em que posso ajudar? Me chamo Marina. Sou psicopedagoga em uma instituição privada de reabilitação. Este aqui é Caio. Tem traumas profundos. Não fala com ninguém há 2 anos. Mas ontem à noite, ele viu um vídeo de vocês e pela primeira vez, respondeu. Respondeu como? Ele olhou para a tela e disse, quero ir. Foi a primeira frase em 2 anos. A primeira. O silêncio tomou conta do ambiente. O jovem olhou para Caramelo, que havia se levantado devagar e caminhava com calma até o portão. Parou diante do menino, cheirou sua mão e, sem cerimônia, deitou-se aos seus pés. Caio, sem dizer uma palavra, se ajoelhou. Não o tocou de imediato. Apenas ficou ali, olhos nos olhos. Uma troca muda. Mais poderosa. A mãe, emocionada, levou as mãos ao rosto. Ele nunca fez isso com ninguém, sussurrou. Nos dias seguintes, Caio passou a visitar a sala do Caramelo regularmente. Não falava muito, mas escrevia pequenas palavras em cartões coloridos que entregava ao jovem e à Dona Cida. Gostei. Hoje ele estava feliz. Parece que entende tudo. Numa dessas tardes, o jovem mostrou a Caio o rascunho de um novo projeto, rumo à biblioteca do Caramelo, um pequeno espaço comunitário onde livros infantis, relatos de superação e cartas enviadas ao projeto ficariam disponíveis para qualquer morador da cidade. A proposta era simples, leitura acessível e acolhimento silencioso. Seria um lugar onde ninguém precisa falar muito, mas todo mundo se sente ouvido, disse o jovem, acariciando o Caramelo, que dormia encostado na parede. Caio sorriu. E, naquele dia, disse sua segunda frase, dele parece um livro. O comentário, singelo e espontâneo, foi incorporado à parede principal da futura biblioteca. Em letras coloridas, lia-se, em Caramelo, o livro que escuta. Caio. Mas enquanto tudo florescia ao redor, por dentro,
o jovem começava a sentir um incômodo crescente, e depois? A dúvida chegou sorrateira, como sempre fazem os pensamentos mais difíceis. Ele sabia que Caramelo envelhecia. Sabia que os dias de correria, de apresentações públicas, de longas caminhadas pela cidade tinham ficado para trás. Mas e quando ele não estivesse mais ali? E se o símbolo partisse? Era um medo que ele não queria admitir. Mas que crescia em silêncio, cada vez que via Caramelo dormir mais profundamente, demorar mais a levantar, e se recusar a comer por algumas horas. Uma noite, após todos terem ido embora, o jovem se sentou na varanda com o cão ao seu lado. A lua cortava o céu com uma luz leitosa, e o frio vinha devagarzinho pelos cantos. Eu sei que não devia pensar nisso. Mas pensar não é o mesmo que desistir, né? Caramelo apenas ergueu os olhos, respirando devagar, com aquela calma que sempre desarmava tudo. Sabe, e eu achava que precisava de você para voltar a viver. Mas agora entendo, você me ensinou a caminhar mesmo sem andar. A sentir sem falar. E a ficar sem medo. O cão esticou uma pata e encostou no pé do jovem. Foi o bastante. No dia seguinte, durante um dos encontros semanais da cooperativa, o jovem fez um anúncio. Quero começar a treinar outro cão. Alguém que possa seguir a missão quando Caramelo precisar descansar de vez. A reação foi silenciosa, depois emocionada. Você tem certeza? Perguntou Dona Cida. Não é substituição. É continuidade. Ele não vai embora. Vai ensinar outro a ficar. E assim começou a busca por um novo cão. Alguém jovem, dócil, de rua, como Caramelo foram um dia. Durante semanas, visitaram feiras, ONGs e lares temporários. Foi numa feira de adoção em um bairro afastado que encontraram ela, uma cadelinha magra, de olhos atentos e pelo manchado de caramelo e branco. Estava encolhida num canto da tenda, mas ao ver o jovem se aproximar, levantou-se e abanou o rabo com timidez. Caramelo, ao vê-la pela primeira vez, não latiu, não rosnou. Apenas caminhou devagar até ela e encostou o focinho em sua testa. Parece que ele aprovou, disse o voluntário da feira. O nome dela? Mimosa. Nos meses seguintes, Mimosa passou por um processo de adaptação. Caramelo, mesmo com sua energia reduzida, acompanhava os treinos. Observava, imitava os comandos, se deitava perto dela quando percebia que ela estava confusa ou agitada. O jovem notava tudo isso com olhos marejados. Era como ver um mestre silencioso preparando sua sucessora. Durante uma das primeiras visitas com Mimosa a uma escola, Caramelo ficou em casa. O jovem levou uma almofada com o cheiro dele, e o novo mascote ficou deitado sobre ela o tempo todo. Ele deixou um pedaço dele aqui com a gente, disse a professora, emocionada. E assim, gradualmente, o projeto começou a se multiplicar. Agora, havia Caramelo e Mimosa. Havia crianças como o Caio. Havia senhoras bordando. E havia um jovem que, antes quebrado por dentro, agora ajudava a montar uma biblioteca que escutava corações. Certa tarde, ao revisar um dos últimos capítulos do seu livro, o jovem escreveu: "O caramelo não me curou. Ele só ficou. E, com isso, me permitiu curar a mim mesmo. Ele me deu tempo. E esperança sabe esperar." Guardou o arquivo, olhou para o quintal, onde Caramelo dormia sob o sol leve de outono, e Mimosa corria atrás de folhas secas com duas crianças rindo ao fundo. Sorriu. Porque ali, naquele instante, entendeu que a vida não é sobre correr. Nem sobre chegar primeiro. Mas sobre estar. Sobre permanecer. Sobre tocar alguém tão profundamente que, mesmo quando o silêncio chega, o amor ainda ecoa. O inverno se aproximava silencioso, trazendo um vento frio que fazia o jovem apertar os dedos contra os braços da cadeira. As ruas já tinham perdido o colorido do outono e agora estavam enfeitadas apenas com a palidez das manhãs geladas. Naquele cenário, a rotina da casa com a varanda branca e o quintal que já fora palco de tantas histórias ganhava novos ritmos e desafios. Caramelo,
que outrora corria e pulava com a agilidade de um cão jovem, agora preferia longos cochilos e pequenos passeios que mal duravam 15 minutos. A cadelinha mimosa, cheia de energia, parecia entender que ali havia uma aura de respeito e ternura em torno do amigo mais velho. Muitas vezes, ela se deitava ao lado dele, como se aguardasse silenciosa o seu ensinamento. Enquanto isso, o jovem continuava a trabalhar no projeto da Biblioteca do Caramelo. O espaço ganhava forma em um prédio cedido pela prefeitura, no centro da cidade, um lugar simples, acolhedor, cheio de estantes de madeira e almofadas coloridas. O sonho de transformar histórias, cartas e poesias em pontes de esperança para quem chegasse ali começava a se materializar. Crianças, idosos e adultos de todas as idades já frequentavam o lugar. Mas havia um peso invisível no ar, algo que o jovem não conseguia afastar. Era o tempo, esse inimigo silencioso, que levava as forças de Caramelo aos poucos. Na última visita ao veterinário, o diagnóstico foi mais claro, o desgaste físico e o avanço da idade exigiam cuidados ainda maiores. Ele está muito fraco para os passeios longos, alertou o veterinário. E é normal que, em breve, ele precise de mais descanso. No entanto, o jovem não estava pronto para encarar a ideia de uma despedida. O cão era mais que um amigo, era um pilar que sustentava uma nova forma de viver, um símbolo de resiliência que unia toda uma comunidade. Ele buscava forças para enfrentar cada dia, para lutar contra o medo do vazio que viria depois. Foi durante um desses dias difíceis que Caio, o menino que começara a falar com o projeto, apareceu com uma surpresa. Trazia uma caixa pequena e desgastada, amarrada com uma fita vermelha. A entrega foi silenciosa, mas cheia de significado. Isso é para o Caramelo, disse ele, quase sem voz. O jovem abriu a caixa com cuidado e encontrou dentro um diário antigo, com capa de couro, e páginas amareladas pelo tempo. Na primeira página, uma dedicatória simples, para quem precisa ouvir o silêncio. Nas semanas seguintes, o diário revelou-se um tesouro. Ele pertencia ao avô de Caio, um homem que dedicara sua vida a cuidar de cães de rua naquela mesma cidade, décadas atrás. Contava histórias de abandono, de encontros improváveis, de batalhas contra o descaso e de uma fé inabalável na capacidade dos animais de transformar vidas humanas. Cada palavra parecia ressoar com a história de Caramelo e do jovem. Era um elo entre passado e presente, uma ponte que os fortalecia. Inspirado pelo diário, o jovem decidiu fazer uma homenagem, uma exposição na biblioteca com fotos, cartas, objetos antigos e depoimentos da comunidade. O evento foi marcado para um sábado ensolarado, quando a cidade estaria cheia de pessoas. A organização da exposição envolveu todos. As senhoras da cooperativa abordaram painéis com trechos do diário, as crianças prepararam apresentações de poesia e música, e Caio escreveu um texto que leu para a plateia, emocionando a todos. Naquele dia, Caramelo foi levado em uma cadeirinha especial, para que pudesse acompanhar a festa sem esforço. Mimosa, ao seu lado, parecia entender a importância daquele momento. Durante a exposição, o jovem percebeu olhares atentos, sorrisos que se abriam lentamente e uma sensação de pertencimento que ia além do que ele podia imaginar. A cidade reconhecia o valor daquele projeto, daquela história, daquele amor silencioso que mudava tudo. Mas no final do dia, quando a agitação cessou e as luzes foram apagadas, o jovem sentiu uma tristeza profunda. Caramelo estava exausto, quase imóvel, e o peso do tempo parecia mais forte do que nunca. Ele se sentou ao lado do cão e sussurrou: "Você é o coração desta cidade. E eu vou aprender a bater junto com você, no seu ritmo." Naquela noite, o jovem teve um sonho. Sonhou que caminhava por uma estrada cercada por árvores de folhas douradas. À frente, Caramelo corria livre, brilhando sob a luz do sol. Quando ele tentou alcançá-lo, o cão parou, olhou para trás e latiu suavemente, como quem dizia: "Eu sempre estarei aqui, mesmo quando você não me vir." Ao acordar, o jovem compreendeu que o amor não dependia da presença física, mas da memória e do impacto que deixamos no mundo. No dia seguinte, decidiu começar a registrar as histórias de cada pessoa que o projeto havia tocado. Professores, crianças, voluntários, idosos. Cada relato seria uma página no livro que ele queria deixar para as futuras gerações. Enquanto isso,
Mimosa crescia e aprendia a assumir pequenas responsabilidades. Tornava-se companheira das visitas, cuidadora silenciosa de Caramelo, e presença reconfortante para o jovem. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Em uma tarde fria, quando o jovem chegou ao abrigo, encontrou Caramelo imóvel, olhando para o céu com olhos que pareciam dizer adeus. Não havia dor, apenas uma serenidade profunda. Naquele instante, o jovem sentiu que o ciclo se completava. Que o cão que havia transformado sua vida precisava partir para descansar. Com lágrimas nos olhos, ele se ajoelhou e segurou a pata amiga. Obrigado, Caramelo. Por tudo. E assim, com uma paz silenciosa, Caramelo adormeceu para sempre nos braços do jovem que ele havia escolhido amar. A cidade sentiu o vazio, mas também a presença eterna daquele amor. O projeto continuou com Mimosa e com todos aqueles que Caramelo havia tocado. A biblioteca, as cartas, as histórias, tudo permanecia como testemunho de que, às vezes, o mais poderoso não é o que se faz, mas o que se permanece. A ausência de Caramelo deixou um silêncio pesado na casa e na rotina do jovem. O quintal parecia maior, os cantos mais vazios, e o sol parecia menos brilhante quando Mimosa corria sozinha, sem o velho companheiro ao lado. A cidade inteira sentiu a falta daquele cão que fora mais que um amigo, fora um símbolo de superação, afeto e esperança. Mas, naquele momento de perda, uma nova jornada começava. O jovem sabia que era hora de transformar o luto em força. Ele lembrou das palavras que Caramelo parecia transmitir nos seus últimos dias: o amor permanece mesmo quando a presença se vai. E, por isso, decidiu que o projeto não poderia parar. Pelo contrário, precisava crescer e alcançar ainda mais corações. Com a ajuda de Dona Cida, Caio e das senhoras da cooperativa, começou a organizar um evento maior, o lançamento oficial da Biblioteca do Caramelo e Mimosa. Seria uma celebração da vida, da resistência e do vínculo que une humanos e animais. Um evento para a cidade, para quem conhecia a história e para quem ainda precisava conhecer. Os preparativos foram intensos. O jovem passou noites revisando discursos, escolhendo músicas e coordenando detalhes. Mimosa, cada vez mais confiante, parecia entender a importância do momento e andava ao seu lado, ora animada, ora calma. O dia do evento amanheceu ensolarado, com um céu azul claro e uma leve brisa que anunciava a chegada da primavera. O prédio da biblioteca estava decorado com flores, painéis com fotos de Caramelo e mensagens escritas pelos moradores. Crianças com camisetas coloridas circulavam animadas, enquanto os idosos da cooperativa bordavam panos para a cerimônia. Entre os convidados, estavam autoridades locais, representantes de ONGs de proteção animal, professores, famílias e pessoas que, de alguma forma, haviam sido tocadas pelo projeto. O jovem sentiu o coração acelerar ao ver aquela multidão, a energia pulsando naquele espaço tão simbólico. Ele subiu ao palco improvisado, com Mimosa sentada ao seu lado, e respirou fundo. Hoje celebramos mais do que uma biblioteca, começou ele, a voz firme, embora carregada de emoção. Celebramos a força do amor que transforma, do silêncio que fala, da amizade que cura. Caramelo nos ensinou que a vida, mesmo com suas limitações, é um presente para ser vivido e compartilhado. Durante a fala, a plateia se emocionou. Alguns enxugavam lágrimas, outros sorriam com o peito apertado de esperança. Caio, agora mais comunicativo, leu um poema que escreveu inspirado em Mimosa e Caramelo, que falava de coragem e paciência. Depois da cerimônia, a biblioteca abriu suas portas oficialmente. Crianças correram para pegar livros, idosos se acomodaram nas almofadas para ouvir histórias, e famílias se reuniram para conhecer os projetos que ali aconteciam. O jovem caminhava entre as pessoas, distribuindo abraços e palavras de agradecimento. Mimosa, com seu jeito meigo, recebia carinho e lambidas, conquistando corações a cada passo. Mas, mesmo nesse dia de festa, desafios surgiam para testar a determinação do jovem. Um grupo de moradores reclamava do barulho causado pelas crianças e pela movimentação na biblioteca, alegando que o bairro precisava de mais silêncio. Eles começaram a pressionar a prefeitura para reduzir o horário de funcionamento do espaço.
Além disso, a verba destinada à manutenção do local começou a ficar escassa, dificultando a compra de novos livros e a realização de atividades. O jovem sentiu o peso dessas dificuldades, mas não deixou que elas o desanimassem. Com a ajuda da cooperativa e dos frequentadores, começou a organizar campanhas de arrecadação, bazares e feiras para levantar fundos. Ao mesmo tempo, buscou diálogo com os moradores que reclamavam, promovendo reuniões abertas para ouvir suas preocupações e buscar soluções em conjunto. Foi um processo lento e, muitas vezes, desgastante. Mas ele compreendia que a verdadeira transformação social exigia paciência e persistência. Mimosa, por sua vez, parecia crescer não só em tamanho, mas em importância. Tornou-se companheira inseparável do jovem, participando das visitas às escolas, dos encontros com crianças especiais, e até das reuniões da cooperativa. Ela tinha um jeito especial de se aproximar das pessoas mais tímidas, de oferecer conforto silencioso e um olhar cheio de ternura. Durante uma dessas visitas, o jovem percebeu que Mimosa já estava pronta para assumir mais responsabilidades. Começou a treiná-la para ajudar crianças com dificuldades de fala e movimento, algo que Caramelo fizera no passado. O processo exigia dedicação e paciência, pois a cadelinha precisava aprender comandos específicos, além de desenvolver sensibilidade para perceber as emoções dos pequenos. Houve tropeços, dias difíceis em que Mimosa se mostrava ansiosa ou distraída. Mas o jovem não desistiu. Ele sabia que, assim como Caramelo, cada passo era uma conquista que exigia amor e esforço. Em meio a esse turbilhão, Caio continuava seu processo de transformação. Agora mais comunicativo, o menino frequentava a biblioteca diariamente, ajudando a organizar livros, lendo para as crianças e até escrevendo pequenos textos que compartilhava com o grupo. Sua mãe, Marina, observava com orgulho as mudanças no filho. O trabalho de reabilitação ganhava um novo significado ali, naquele espaço de acolhimento e aprendizado. Mas, mais importante que as conquistas externas, era a mudança interna que o jovem sentia. Aos poucos, ele começava a entender que o amor, mesmo quando marcado pela perda, é uma força que nunca se esgota. Era uma chama que se acende e se renova a cada gesto, a cada palavra, a cada presença. Naquela noite, já em casa, ele sentou-se na varanda com Mimosa ao seu lado, olhando para o céu estrelado. Caramelo nos ensinou a ser fortes, não é? Disse em voz baixa. E agora é a nossa vez de continuar essa história. Mimosa abanou o rabo, como se concordasse. Enquanto a cidade dormia, o jovem fechou os olhos e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma paz verdadeira. A paz de quem sabe que, mesmo diante dos obstáculos, a esperança permanece. E que, no coração daquilo tudo, estava um amor que nunca acaba. A primavera tinha chegado com um brilho especial, como se a própria cidade se preparasse para celebrar algo maior do que qualquer um poderia imaginar. As árvores no entorno da biblioteca floresciam com tonalidades vivas, exalando um perfume doce que preenchia o ar, envolvendo cada visitante que ali chegava. A biblioteca do Caramelo e Mimosa era agora mais do que um espaço físico, era um refúgio de histórias, sonhos e conexões humanas. Um lugar onde as diferenças se dissolviam e a amizade brotava em cada canto. O jovem, agora com uma aura de serenidade e confiança, caminhava pelos corredores com Mimosa ao lado. A cadelinha já havia conquistado a todos, não só pelo jeito carinhoso, mas pela sua dedicação em ajudar crianças com dificuldades, algo que poucos conseguiam imaginar que um cão de rua pudesse fazer. Naquele dia, a biblioteca estava especialmente movimentada. Crianças preparavam apresentações, idosos compartilhavam memórias, e voluntários organizavam uma festa de agradecimento, uma celebração pela jornada que tantos haviam percorrido. O jovem vestia uma camisa azul clara, a mesma cor dos olhos brilhantes que ainda guardava na memória. Ele sentia o coração pulsar forte, uma mistura de orgulho e emoção que só quem vive uma verdadeira transformação pode entender. Assim que o evento começou, o jovem subiu ao palco, ao lado de Mimosa, agora madura e cheia de energia. No fundo, um painel gigante exibia uma foto antiga de Caramelo, aquele cão de rua que vira no abrigo, que correrá até o jovem num gesto que mudaria tudo. Hoje não celebramos apenas a biblioteca, disse ele, olhando para a plateia cheia. Celebramos uma história de amor, coragem e superação.
Celebramos Caramelo, que nos ensinou que mesmo as limitações mais difíceis podem ser vencidas com a força do afeto e da persistência. Houve um silêncio respeitoso. Algumas pessoas limpavam os olhos, outras sorriam com a alma. Caio, agora com a confiança de quem encontrou seu lugar no mundo, leu um texto que escreveu especialmente para o momento. Falava sobre esperança, sobre amizades que curam, sobre sonhos que não morrem. Caramelo me mostrou que a vida pode ser vivida, mesmo quando o corpo não colabora, disse ele, com a voz firme. E que a amizade verdadeira não tem barreiras. A cadelinha mimosa se levantou, como se entendesse o que estava sendo dito, e caminhou até Caio, que a abraçou. A plateia explodiu em aplausos. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Antes do encerramento, o jovem revelou uma surpresa, uma pequena estátua de Caramelo, feita em bronze, cuidadosamente esculpida por um artista local que havia se inspirado na história do cão. A estátua seria instalada na praça central da cidade, para que todos pudessem lembrar daquele amigo que mudou vidas. Enquanto descerrava o pano que cobria a escultura, uma onda de emoção tomou conta da multidão. Lá estava Caramelo, eterno, olhando com aquela expressão doce e determinada. Algumas lágrimas correram, outras mãos se uniram em solidariedade. A cidade inteira parecia respirar o amor que emanava daquele símbolo. No fim do evento, quando as luzes começaram a diminuir e a festa a desacelerar, o jovem sentou-se no banco da praça, ao lado da estátua, com Mimosa deitada no colo. Ele olhou para o céu que começava a tingir-se de laranja e rosa, e sentiu uma paz profunda. Caramelo está aqui, em cada história que contamos, em cada sorriso que compartilhamos, pensou ele. E, naquela certeza, encontrou a força para seguir em frente. Nos meses seguintes, a biblioteca cresceu ainda mais, atraindo projetos de reabilitação, palestras, encontros culturais e atividades para todas as idades. A comunidade se uniu, superando antigos preconceitos e construindo uma rede de apoio e carinho que jamais seria esquecida. Mimosa continuava ao lado do jovem, agora uma parceira inseparável, símbolo da continuidade daquilo que Caramelo começou. E o jovem, que um dia chegará até a casa de adoção com receios e medos, tornou-se uma referência para todos que enfrentavam desafios físicos e emocionais. Seu coração forte e aberto era o verdadeiro legado do cão Caramelo. Em uma tarde ensolarada, enquanto ajudava uma criança a contar sua primeira história na biblioteca, o jovem sentiu uma borboleta pousar em seu ombro. Ele sorriu, sentiu o toque leve e imaginou que era o próprio Caramelo enviando um sinal de que tudo estava no caminho certo. No final, a história que começou com um encontro inesperado entre um jovem paraplégico e um cão de rua provou que a vida, mesmo com suas limitações, pode ser plena, rica e cheia de significado. Porque o verdadeiro milagre está na capacidade de amar, de transformar e de nunca desistir. E assim, a vida seguiu, cheia de luz, de amor e de novos começos, inspirada para sempre pela força daquele cão chamado Caramelo. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o impressionante, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.